Sistema de compressão isentrópica de 2 estágios com um resfriador intermediário, câmara de separação mais utilizador de calor de contato direto, com 2 evaporadores e 2 compressores utilizando o R22. Então, ó, o exercício 8 da lista 4, tá bom? Um sistema frigorífico de duplo estágio, com 2 evaporadores, 2 compressores isentrópicos, um resfriador intermediário, câmara de separação mais trocador de calor de contato direto, é mostrado na figura ao lado. Nesse caso, o fluido refrigerante é o R22 e o evaporador de baixa temperatura, ou seja, o evaporador do primeiro estágio, o evaporador 1, tem uma capacidade frigorífica de 300 kW. Trabalha com uma temperatura de evaporação de 28 graus Celsius negativos. O evaporador de temperatura intermediária, ou seja, o evaporador 2, tem uma capacidade frigorífica de 220 kW. Ele, o resfriador intermediário, trabalha com uma pressão de 4,5 bar e o condensador trabalha com uma pressão de 12 bar. O fluido refrigerante R22 deixa os evaporadores com vapor saturado, pontos 1 e 8 aqui, tá? E na entrada do compressor do segundo estágio, a condição de vapor saturado, tá? Segundo estágio aqui. Ponto 3. O refrigerante deixa o condensador ponto 5 e o resfriador intermediário ponto 9 como líquido saturado, tá? Bom, aqui no resfriador intermediário, então vamos lá. Aqui, ó, vapor saturado, passou pelo compressor, virou vapor superaquecido. Ele entra aqui, ele é injetado aqui nesse líquido, tá? Como ele está numa temperatura superior, tá? Ele está tudo na mesma pressão, tá? Então aqui é a pressão de baixo, ponto 10 e 1, ponto 2, 3, 8 e 6 são pressões, o 7 também, tá? O 7 também, são pressões intermediárias, tá? É a pressão de 4,5 bar. E a pressão de alta, a pressão de 12 bar, são os pontos 4 e 5, beleza? Tá? O 9 também é uma pressão intermediária, não sei se eu falei, mas ele também é. Tá? Então, ó, o que acontece? Ele vai entrar aqui, vai trocar calor aqui, tá? Aqui tem uma troca de calor, aqui ele vem como vapor saturado, e aqui no ponto 3 ele vai sair como vapor saturado na pressão de 4,5 bar. Tá? O ponto 6, o H6 e o H7 são iguais ao H5, ó, processo isentálpico, 5 para 6, processo isentálpico, beleza? O ponto 9, ele sai daqui, ó, dessa condição de 4,5 bar com líquido saturado, passa pela válvula de expansão, então o H9 vai ser igual ao H10, beleza? Então, e aí a gente monta o equacionamento aqui, tá? Vamos lá. Determine, letra A, todas as entalpias em kJ por quilo. B, a temperatura no ponto 2 em graus Celsius. C, a temperatura no ponto 4 em graus Celsius. D, a vazão máxima que passa pelo evaporador 1 em kg por segundo. E, a potência do compressor em kW do primeiro estágio. F, a vazão máxima em kg por segundo que passa pelo evaporador 2. G, a vazão máxima que deixa o resfriador intermediário e vai para o compressor do segundo estágio em kg por segundo. H, a potência do compressor de alta temperatura em kW. I, a potência total de compressão em kW. J, coeficiente de desempenho. K, faça o gráfico da temperatura em função da entropia. L, faça o gráfico da pressão em função da entalpia. Então, ó, eu coloquei esse gráfico, que é o que pede lá do penúltimo item, tá? Nós temos aqui o evaporador do primeiro estágio, que está na temperatura de menos 28 graus Celsius, tá? Ele passa pelo compressor do primeiro estágio, tá? E aí ele vai lá para a condição de... Ele entra no resfriador intermediário, tá bom? E aí a saída do ponto 3 é igual à chegada do ponto 8. Os dois têm estão no mesmo ponto, tá? Porque eles vão estar como vapor saturado
na condição de 4,5 bar e estarão a menos 3,08 graus Celsius. Ou seja, todos esses pontos, 9, 6, 7, 3, 8, estão a menos 3,08 graus Celsius e estão a 4,5 bar. Bom, e aí, realmente, esse aqui dá um certo trabalho, né? Então, ó, esse aqui vem lá do compressor 1, tá? Eu vou pular essa parte aqui, depois eu volto, tá? E aqui, ó, o 3, o 4 é o compressor do segundo estágio, o condensador, tá? Aí do 5 para o 7, ele ele vai passar pelo evaporador, certo? Pelo evaporador do segundo estágio. E o 8 é a saída do evaporador, que está tudo lá naquele recirculador intermediário, o ponto 8, ok? O 5 e o 7 também, o ponto 6 e 7, eles coincidem, tá? Eles estão no mesmo ponto, tá? Só que depois o 9 é a saída lá na parte de baixo, lembra? Sai com um líquido saturado, e aqui passa pela outra válvula de expansão e vai para o evaporador do primeiro estágio. Tá? Então, essa é o gráfico do exercício aí, tá? Então, ó, esse ponto e esse ponto são os mesmos. Esse ponto 8 e o ponto 3, são os mesmos pontos no gráfico da temperatura em função da entropia, ok? Então, vamos lá. Vamos resolvendo por partes aí. Então, nós vamos calcular todas as entalpias, tá bom? Então, ó, nós temos aí a tabela, tá? Menos 28 graus Celsius, essa aqui é a pressão de saturação, a entalpia do líquido saturado, do vapor saturado, a entropia do líquido saturado, a entropia do vapor saturado. Para a pressão de 4,5 bar, que é intermediária, tá? Ó, vocês estão até vendo aqui, ó, menos 3,08. A pressão de 12 bar, que é a temperatura de saturação 30,25 graus Celsius, tá? Que é essa situação aqui, ó. É a temperatura do ponto 5. Então, ó, a entalpia do ponto 1, que é na condição de vapor saturado para menos 28 graus Celsius, é esse valor aqui, ó, 238,66 kJ por quilo. E, ó, e o S1 igual a S2, tá? 0,9746 kJ por quilo. Se tivesse uma eficiência isentrópica, aí a gente ia chamar esse ponto de S2S, tá? Mas não é. O compressor é isentrópico, beleza? E aí a gente vai olhar a tabela do vapor superaquecido do R22 para a pressão de 4,5 bar, tá? Ó. O S2 0,9746 vai estar entre esses dois valores aqui, que vai estar entre 10 e 15 graus Celsius. E a gente consegue achar o valor do H2 e do T2. Então, a temperatura T2 dá 13,56 graus Celsius quando sai do compressor 1, tá? E o H2 dá 260,75 kJ por quilo. Tá? Então, nós já temos o H2. Olha só. A entalpia, igual eu falei, a entalpia do ponto 3 é igual a entalpia do ponto 8 na pressão de 4,5 bar vapor saturado. Ó, vou voltar aqui um pouco. Ó. Esse valor aqui, 248,80 kJ por quilo. Tá bom? E no compressor do segundo estágio, tá? S3 é igual a S4, tá? Que vai ser igual a 0,9316 kJ por quilo Kelvin. Tá bom? Que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. 0,9316, né? Na pressão de 4,5 bar. Bom, e aí nós vamos lá para a tabela do ponto para a tabela da pressão de vapor superaquecido, pressão de 12 bar, tá? Para encontrar o T4 e o H4. Né? A gente vai pegar essa entropia de 0,9316, que está entre 0,9146 e 0,9413, tá? Estão entre esses dois valores de entalpia e está entre 40 e 50 graus Celsius. A gente interpola, acha a temperatura do ponto 4, 46,37 graus Celsius, e acha a entalpia do ponto 4, 273,04 kJ por quilo. Tá? E aí, ó, tranquilo, né? H5 igual a H6, que é igual a H7, dá 81,90 kJ por quilo. Tá?
nós temos que pegar qual entalpia? A entalpia do líquido saturado para pressão de 12 bar. Ó, vou voltar aqui, está na tabela. Aqui, entalpia do líquido saturado para 12 bar. E depois tem o ponto 9 e 10, vou voltar mais aqui, a válvula de extração do trecho inferior aqui, vai passar aqui, nós vamos pegar essa entalpia do líquido saturado para essa pressão intermediária, tá? Então, a pressão intermediária é de 4,5 bar, certo? A entalpia do líquido saturado, 41,52. Então, a entalpia do ponto 9 é igual à entalpia do ponto 10, que tem esse valor, é o que está faltando, né? Aqui, a entalpia do ponto 9, que é igual a entalpia do ponto 10, 41,52 kJ por quilo. Tá bom? Então, calcular a entalpia, às vezes parece que o sistema aí de multiplicidade parece complicado, mas às vezes não é tanto não, né? É só entender os processos. O que é importante saber? Quando é vapor saturado, que geralmente é na saída do evaporador, na saída do condensador, geralmente é líquido saturado, passou pela válvula de expansão, processo isentálpico, entalpia constante, né? E aí do compressor depende se ele é isentrópico ou não. Tá? Então, bom, letra B, a temperatura no ponto 2, nós já calculamos, né, deu 13,56 graus Celsius. Letra C, a temperatura no ponto 4, tá? Nós também já calculamos, já aproveitamos, né, calculamos, a 46,37 graus Celsius. Então, às vezes é vantagem, às vezes quando vocês dão uma olhada nos itens, né, se precisar calcular, por exemplo, tem que calcular a entalpia no ponto 2, depois no item. Depois mais para baixo tem que calcular a temperatura no ponto 2. Já faz os dois de uma vez se quiser. Tá? Bom, letra D, a vazão máxima que passa pelo evaporador 1. Tá? Então, a vazão máxima, a taxa de transferência de calor no evaporador 1 é a vazão máxima, né, 1, chamada de M.1, que multiplica H1 menos H10. Tá? Esse valor aqui é 300 kW. Temos os valores das entalpias. O M.1 dá 1,5218. Tá? Todas essas vazões máximas são iguais. M.1 igual a M.2, M.9 igual a M.10. Tá? Vou voltar aqui. Tá, vou voltar aqui, mais um pouco. Então, tudo isso aqui que está passando, som, é tudo igual. Tá? Como aqui, 3, 4, 5, é igual. Mas aqui divide. Tá vendo? O 7 vai ser igual ao 8. E o 6 é assim. Então, a soma dessas duas dá essa aqui. Tá bom? Isso que nós sabemos. Tá aqui. Letra E. A potência do compressor em quilowatts do primeiro estágio. Tá? M.1, que multiplica H2 menos H1, e substitui os valores. Potência dá 33,62 kW. Beleza? A vazão máxima em kg por segundo, letra F, que passa no evaporador 2. Tá? Nós temos a taxa de transferência de calor, a gente acha o M.7, que é o que está passando lá, né? 220 é igual a M7, que multiplica essa diferença de entalpia, que vai dar 1,3182 kg por segundo. Então, M7 é igual a M.8. Tem que ser, né? Tem aqui, aqui está o evaporador. M7, o ponto 7 e o ponto 8. O ponto 7 é antes no início do evaporador e M8 no final do evaporador. Aí é uma vazão máxima só. Beleza? Então, vamos lá. G, a vazão máxima que deixa o resfriador intermediário e vai para o compressor do segundo estágio em quilos por segundo. Tá? A vazão máxima que deixa o resfriador intermediário e vai para o compressor do segundo estágio, a vazão máxima é M.3, que passa pelo ponto 3. Mas antes, vamos ao balanço de massa e ver quais são as vazões máximas que são iguais. Tá? Lembram lá do ciclo de baixo? M.1 igual a M.2, igual a M.9, igual a M.10, que é 1,52 kg por segundo. No evaporador 2, M.7 igual a M.8, que é igual a 1,3182 kg por segundo. Tá bom? Isso aqui,
no ciclo de baixo, isso aqui no evaporador, quer dizer, evaporador 1, evaporador 2, basicamente. Tá? E aí, ó, no circuito de alta pressão, M.3 é igual a M.4 é igual a M.5, que é igual a quanto? Ó, vou dar, ó, eu falei, né? M.3 é igual a M.4, que é igual a M.5, só que eu não sei quanto que vale. Beleza? O 7 e o 8 nós sabemos, mas o 6 a gente também ainda parece que a gente não sabe. Tá bom? Nós podemos falar que essa vazão máxima que vem aqui se divide nessa do 7 e 8 e do 6. É como a gente pode falar, ó, M.7 mais M.6 é igual a M.5. Tá? Ou M.7 mais M.6 é igual a M.3. Ou M.8 mais M.6 é igual a M.3. Tudo bem? Ó, não conhecemos nem a vazão M.3 e nem a vazão máxima M.6. Essa aqui, M.3 aqui vai para o compressor do segundo estágio. E M.6 é aquela bifurcação do lado de baixo, que passa embaixo do evaporador 2. Tá? Então, faremos um balanço de massa entre os pontos 5, 6 e 7. Então, ó, M.5 é igual a M.7 mais M.6. Lembra que eu falei, ó, esse aqui é o que vem lá do circuito ali de cima, que divide em M.7 e M.6. Mais o M.5 é igual a M.3. O M.7 é igual a M.8. E o 6 é o 6. Então, o M.6 é o M.3 menos M.8. Tá? Bom, e agora vamos fazer, além do balanço de massa, tá? Porque aqui nós temos o quê? Nós não conhecemos esse M.3 nem o M.6, a gente conhece o M.8, né, que a gente conseguiu determinar pelo evaporador 2 lá. A gente vai precisar de mais uma equação, e a gente vai fazer o balanço de energia no resfriador intermediário. Tá? Ele é diabático, não tem desenvolvimento de potência, tá? Então só tem o balanço de entalpia aqui, tá? De energia devido à entalpia. Tá? Então, ó, quem está saindo? O M.3 vezes o H3, que sai para cima no compressor 2, mais o M.9 vezes H9, que sai ali para baixo, que vai ali para o primeiro estágio, tá? Que é igual o M.2 H2, que está chegando do compressor do primeiro estágio, mais o M.8 vezes H8, que é a energia que está saindo do evaporador 2, mais o M.6 vezes H6, que está saindo ali do circuito paralelo embaixo do evaporador 2. Vou voltar lá. Então, esse balanço, ó, o que está saindo? M.3 vezes H3, mais M.1 vezes H9. Tá? M.9, M.10, M.1, M.2 são todos iguais. Tá? É a mesma vazão máxima. Tá bom? E quem está saindo? Eu fiz quem está saindo, né? Deixa eu comer. Quem está saindo? Então, agora eu fiz quem está saindo, M.3 e M.9. Agora, quem está chegando? Tá? O H2 vezes o M.1, mais o H6 vezes o M.6, ó, e mais o M.8 vezes o H8. Tá? Então, essa vazão máxima nós temos. Essa vazão máxima nós temos, mas nós não temos a 6. Tá? E não temos a 3. Mas elas estão relacionadas de uma certa forma. Então, ó, nós temos essa equação aqui, tá? Lembrando, ó, M.9 é igual a M.2, que é igual a M.1. Tá? Então, ó, M.3 vezes H3, mais M.1 vezes H9, que é igual a M.1 vezes H2, mais M.8 vezes H8, mais o M.6 vezes H6. Mas o M.6, ó, a gente fez por aqui, ó, pelo balanço de massa, é o M.3 menos o M.8 vezes o H6. Tá? E aí fizemos, ó, separamos M.3 vezes H6 menos M.8 vezes H6. E aí vamos pôr tudo o M.3 de um lado, do lado esquerdo, tudo que tem M.3, ó, que é esse primeiro e esse penúltimo aqui. E o resto vai tudo para o lado direito, ó. M.1H2, M.1H9, mais M.8H8, menos M.8H6. Tá?
Aí a gente só juntei aqui, e aí a gente colocou o M.3 em função do M.1 e do M.8, tá bom? Por quê? Porque nós temos o M.1 e o M.8, a gente não tem o M.3 e nem o M.6, tá? E aí, substituindo os valores, a vazão máxima do M.3 dá 3,3171 kg por segundo. E o M.6 é o M.3 menos o M.8, que dá 1,9989 kg por segundo. Tá? Esse aqui é um dos balanços que dá um pouco mais de trabalho para fazer. Ok? Bom, tudo bem? Vamos lá. Letra H. A potência do compressor de alta temperatura em kW. Tá? Temos o M.3, H4, H3, tal, que dá 80,41 kW. Potência de compressão é a soma da potência do compressor de baixa, mais do primeiro estágio, mais do segundo estágio, que dá 114,03 kW. J. Coeficiente de desempenho beta. É o que entra menos o trabalho do ciclo. No caso, vai ser a soma da taxa de transferência de calor dos dois evaporadores, mais a potência de compressão, tá? Que vai dar um coeficiente de desempenho de 4,560. Beleza? E aqui fazer o gráfico, letra K, o gráfico da temperatura em função da entropia. Já estava feito lá no começo, mas é só seguir o que acontece no gráfico em função dos pontos, tá? Então, esse gráfico aqui está tranquilo. E aí, ó, letra L, o gráfico da pressão em função da entalpia, tá? Aqui, eu esqueci de mudar, é 4,5 bar, tá? Aqui é 4,5. Não vou mudar agora não, que não vai dar, mas depois eu mudo quando eu for colocar o desenho para vocês. E aqui é o 1,73 para simplificado. Então, ó, aqui fica melhor para enxergar do que esse gráfico que junta tudo, né? Mas alguns estão, ó, o ponto 6 e o 7, ó, é o mesmo, ponto 13 e 8 também é o mesmo. Aqui, ó, o evaporador de baixa, o compressor processo isentrópico, depois o 2 cai no resfriador intermediário, o 3 sai aqui para o segundo compressor, condensador a pressão constante, processo isentálpico tanto para 6 como para 7, o 6 vai passar pelo evaporador, 2, sai aqui no 8, tá? E volta de novo. Daqui o 7 que sai para o 9, líquido saturado, vem no processo isentálpico na válvula de expansão e depois passa pelo evaporador 1. Beleza? Então tá aí esse exercício número 8 aí. Vamos